Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, sejam bem-vindos a mais um Florescendo. Cuidar da nossa saúde, tanto física quanto psicológica, é um ato de respeito e amor para com Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de uma parte da saúde que é de extrema importância e que centraliza nossos olhos no que realmente é importante. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre saúde espiritual. E eu pergunto para vocês, meninas, o quanto o fato da gente não estar bem mentalmente e fisicamente afeta a nossa saúde espiritual? Eu acho que a importância desse tema agora, assim como a Bia tratou na introdução do tema de hoje, é que eu acho que talvez seja a parte mais negligenciada, né, de todas as saúdes, embora a realidade de hoje, não sei para as meninas, mas eu vejo negligência em todas as partes. Às vezes, quando a gente consegue equilibrar uma coisa, a gente negligencia todas as outras. Mas eu acho que a gente poderia partir de outro ponto de vista. Eu acho que é justamente a saúde espiritual que ordena todo o restante. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas, como a Bia falou, esses olhos no que realmente importa, que vem da vida espiritual, ajuda com que a gente não deixe com que essas outras coisas sejam negligenciadas também. Porque quando a gente volta os nossos olhos para Deus, para o que Deus espera de nós, para aquilo que realmente importa, a gente consegue dar o equilíbrio certo para as coisas, tanto para a vida espiritual, né, tanto para a nossa saúde física, saúde psicológica. E é aquilo que a gente já falou em vários episódios aqui, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo. E eu acho que a vida espiritual, essa saúde espiritual, ter os olhos naquilo que importa, entender o que Deus espera de nós, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, a nossa posição no mundo, assim, né? Eu acho que nós precisamos, tendo isso em ordem, assim, alinhado, é o nosso ponto de equilíbrio para as outras coisas correrem bem também. Assim como essas outras coisas correndo bem ajudam com que a gente mantenha a nossa saúde espiritual, a nossa vida em Deus também alinhada. Aquela balança, né, que tem que estar... É difícil, é muito difícil, né? Não sei para vocês, mas para mim é. Mas, assim, ter tudo alinhadinho. E eu acho que essa parte da vida espiritual é o que mais ajuda com que tudo esteja alinhado certinho. Porque de todas as saúdes que a gente tratou até aqui, eu acho que a mais importante é a saúde espiritual, porque é ela que posiciona os nossos olhos de novo para aquilo que importa. Então, aí a gente consegue dar o devido valor, a devida importância e o devido cuidado com essas outras áreas. Eu acredito que quando a saúde física está um pouco debilitada, ela pode até ficar por um instante debilitada, e você vai procurar ali reconstruir essa saúde física. Quando a psicológica, às vezes, fica um pouco debilitada também, mas eu acho que quando a saúde espiritual fica debilitada, é a que mais evidencia. Tipo assim, quando a gente realmente está afastado de Deus, quando já não consegue mais viver uma vida de oração, é quando todas as outras coisas perdem totalmente o equilíbrio. Quando a gente não consegue conversar com Deus, não consegue se aliviar em Deus, porque, querendo ou não, quando a gente, por exemplo, tem uma doença grave, por exemplo, um câncer, como que você vai procurar ajuda e tudo, mas a solução não vem de imediato? Quem que vai conseguir equilibrar isso? Quem vai conseguir fazer com que você tenha consciência, fique calmo para lidar com esse problema? É a nossa saúde espiritual. E quando tem um problema psicológico, a mesma coisa. Quem que vai te ajudar? Eu preciso ficar calma agora, eu preciso entender que essa é a vontade de Deus, que Deus está cuidando de tudo, que Ele é o centro de todas as coisas, Ele vai cuidar de tudo. Se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque eu consigo dar conta. Mas eu acho que quando a gente está com essa saúde espiritual meio debilitada, a gente se desespera muito fácil com tudo. Então, eu acho que a saúde espiritual, eu acho que é a que mais precisa, assim, sempre tá voltando atrás e martelando sempre no mesmo lugar para entender, não, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso cuidar da minha saúde espiritual, eu preciso cuidar da minha intimidade com Deus. E como a vida espiritual impacta na nossa vida cotidiana? Bom, como eu já falei anteriormente, eu acredito que quando a nossa vida espiritual não vai muito bem, né, as outras coisas também não seguem uma linha muito contínua. E acaba afetando o nosso psicológico, nossa saúde física, acaba afetando nossas relações, acaba afetando a nossa exercer, né, as nossas atividades do dia a dia. A gente já não consegue fluir bem. Acredito que quando a gente não está conectado com Deus, não está numa intimidade com Deus, a nossa vida ela vai caminhando, como vamos se dizer, para o caminho do pecado, para o caminho de uma vida desregrada. Acaba que a gente já não consegue mais ter controle sobre nós mesmos. A gente perde um pouco
da razão, não consegue mais raciocinar para ter as ações. Aí a gente vai seguindo e a gente sabe o fim disso, né? Que é o pecado, o afastamento de Deus, a solidão, porque a gente vai se afastando de Deus, não que Deus se afaste de nós. Nós vamos nos afastando de Deus. E a gente acaba entrando numa vida que Deus não sonhou para nós. A gente acaba fazendo coisas que não são do plano de Deus, coisas que não são da vontade de Deus. O nosso cotidiano vai seguindo uma linha muito ruim. Às vezes, no trabalho, você não consegue mais lidar com as pessoas. Por exemplo, o seu chefe é muito chato. Tudo vira um fardo, né? Tudo vira um fardo. Você não consegue lidar ali com o seu chefe. Porque, querendo ou não, a gente uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim quando eu entrei num serviço, no começo, assim, da minha vida de trabalho, acho que eu tinha 14 anos, e eu falava pra ela que tinha um cara que ele ficava pegando muito no meu pé no serviço, ficava falando da roupa que eu vestia, ficava falando da minha blusa. Quando você sair daqui, não sei se ele tá assistindo, mas... ele falava assim pra mim, quando você sair daqui, vamos fazer uma despedida pra sua blusa e pra você. Aí, nossa, eu chegava em casa e eu chorava, porque eu não tinha ainda uma estabilidade, né? Mas quando eu criei essa espiritualidade com Deus, essa intimidade com Deus, eu falei... Pode ser que ele falou assim, não foi de uma maneira ruim, sabe? É o jeito dele. Você começa a olhar para as coisas não com um olhar tão ruim, sabe? Olhar sempre o ponto negativo. Ele quis dizer... Não que eu não seja muito diferente disso hoje, porque eu ainda preciso de muita maturidade, muita intimidade com Deus ainda, para poder enxergar as coisas com um olhar cristão mesmo. Mas no andar da carruagem, na caminhada de santidade, a gente vai conseguindo ter esses feelings que falam, sentir essas coisinhas, sabe? Sentir que a nossa vida espiritual tá com Deus, se a gente tá numa oração, tá numa vida de oração, a gente consegue lidar com os problemas do dia a dia muito melhor, entendeu? Então, acho que a nossa vida de oração, a nossa saúde espiritual, né, afeta muito na nossa vida cotidiana se ela não vai bem, né? E se vai bem, nossa... Mais ainda, né? Nossa, tudo flui. Aí, como a Júlia falou, né? Se não vai bem, tudo parece um fardo. Mas se vai bem, aí a gente já consegue... Não, beleza, vou parar aqui, vou respirar, conversar com Deus, depois eu continuo fazendo tal coisa. Isso não significa que não vai ter problemas, não vai ter as dificuldades, mas a forma de enfrentá-los vai ser diferente, né? Muda o olhar, né? Aquilo que a Amanda estava falando. Muda a maneira como nós enxergamos as coisas que estão à nossa volta. Talvez para muitas pessoas esse negócio de vida espiritual, a oração, pode parecer um negócio meio retrógrado, né? Que não se aplica mais muito hoje para o homem moderno. Mas eu acho que a gente falou muito de saúde espiritual, né? De saúde física, saúde psicológica, enfim, agora a gente está falando sobre saúde espiritual. E eu acho que aquilo que a gente estava falando de mudar o olhar da maneira como a gente vê as coisas e também a maneira como a gente vive determinadas coisas, né? Porque a Amanda deu exemplo de uma enfermidade. A gente vê isso na vida dos santos. Porque a gente precisa da vida espiritual se as outras coisas não vão bem. Porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? E a gente vê exemplo de grandes santos que passaram... de grandes santos não, todos, né? Todos passaram por dificuldades. E assim, perseguição, esse tipo de comentário, uma enfermidade, a solidão. Nós temos exemplos diversos de como os santos passaram por determinadas situações graças a uma saúde espiritual, né? Por exemplo, num câncer, como a Amanda falou, ou numa perseguição, na solidão. Quantos santos, né, a gente conhece que se sentiram muito sozinhos, sem pessoas próximas, mas por saber que existia um Deus, o olhar muda. Sim. Então, assim, pode ser que talvez algum dia nos falte para nós a saúde física, a saúde espiritual, não por nosso desleixo, mas porque a vida vai acontecendo, né? E nós precisamos dessa saúde espiritual, dessa vida em Deus. E Jesus revela muito isso para nós, porque Jesus passou por tantas coisas, né? A solidão, o abandono, a traição, a dor, a angústia, e a maneira como Jesus viveu tudo isso. Né? A maneira que... Porque Jesus, sendo inteiramente homem e sendo inteiramente Deus, recorre a Deus em muitos trechos do Evangelho. Então, assim, Jesus vai revelando para nós aquilo que nós precisamos fazer. Né? Quando Jesus se encarna para nós, ele revela o homem ao próprio homem. Então, eu acho que Jesus, sendo Deus, é um Deus que revela para nós
que nós precisamos dessa saúde espiritual, né? Para que as outras coisas não sejam um fardo. Quantas vezes nós não vemos santos que no leito de morte não sentiam o peso daquela enfermidade, não sentiam o peso da morte, mas muito pelo contrário, enxergavam a morte e a enfermidade como uma escada até Deus. E sem saúde espiritual, sem vida espiritual, isso tudo seria impossível. Tem uma frase, eu acho que é de São Padre Pio, eu acho, não me lembro, que diz que se tiveres Deus no coração, Jesus no coração, todas as cruzes parecerão rosas, né? Então, eu acho que é esse o ponto, né? Se estivermos com Deus, não importa os problemas que vamos enfrentar, que estamos enfrentando, que já enfrentamos, se nós estamos com Deus, todas as cruzes parecerão rosas, né? Todas as cruzes se tornarão... não que Deus vai diminuir o fardo. Ou que elas não vão existir, né? Exatamente. É que vai ter muito mais amor, muito mais Deus dentro do seu coração. E é o olhar, né, que mudou. Né? Que você vai conseguir levar esses problemas de uma forma mais fácil, né? E de maneiras práticas, como a gente pode progredir na nossa vida espiritual? Eu acho que é muito relativo, né, de pessoa para pessoa. Uma das formas que dá certo comigo é eu entender que o fato de eu elevar meu pensamento a Deus, né, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, já é uma forma de intimidade com Ele, né? Eu não consigo ficar fazendo orações prontas, no meu caso, de ficar parando e fazendo isso, fazendo aquilo. Já tentei várias vezes, né, ter uma rotina de oração, de colocar várias coisas e acabei me frustrando com isso, então eu tento assim. Eu acordo, tento entregar meu dia, né, geralmente estou indo levar minha filha, a gente faz uma oração junta, a gente leva ela para a escola, a gente sempre faz uma oração junta, entregando tudo, e aí... Desde aquele ponto, eu consigo ver Deus em várias coisas, assim, desde que seja na natureza, desde que seja nos meus afazeres, desde que seja até nas minhas dificuldades, que caiu alguma coisa, ou eu não consigo minhas limitações, e falar, obrigada, Jesus, né? Enfim. Então, a minha forma é assim, é mais de elevar meu pensamento a Deus, de estar pensando em Deus, de estar pensando nas coisas de Deus. Algumas outras coisas que me ajudam é escutar uma música, né? Às vezes da igreja, às vezes uma música mais atual, assim, da igreja, ou então uma música mais antiga, um canto gregoriano, alguma coisa assim, que me conecta mais com Deus, que me traz uma paz. Geralmente, no meio do fuzuê, eu não consigo muito. Então, vamos supor, quando tu tá mais calmo dentro de mim, né? Externo e interno, as coisas fluem melhor. E isso é também uma das minhas grandes dificuldades, porque quando tá tudo muito bagunçado, eu fico, meu Deus... Né? E aí que eu preciso de novo lembrar que eu preciso voltar o meu pensamento a Deus. Então, uma das formas que eu consigo melhorar minha espiritualidade no cotidiano é assim. É entregar a Deus as minhas dificuldades, é entregar a Deus as minhas vitórias, as coisas que eu consigo, as coisas que eu não consigo. E tá sempre com o pensamento elevado a Ele, pensando sempre nele, pensando sempre nas coisas de Deus, nas coisas do alto. É uma das coisas que me ajuda. Também uma coisa que eu gosto muito, que me ajuda muito na minha espiritualidade, é sempre ler alguma coisa de santo. Eu vou lá, eu procuro... Geralmente, é muito engraçada a forma que eu lido, assim. Eu procuro o santo do dia. Ou então, às vezes a gente tem um santo conhecido, tem dia que a gente nem conhece aquele santo. E é muito interessante, assim, eu olho para a vida dele e falo, nossa, olha o que aconteceu, ele é um humano igual eu, tem o mesmo tempo que eu, a mesma coisa. E aí as coisas melhoram, parece que volta, né? Assim, eu consigo enxergar Deus de novo, sendo, as minhas dificuldades, os meus problemas que estavam me atolando, consegue abrir, assim. E aí eu vejo que muitas das vezes foi eu que alimentei aquelas dificuldades, né? E essas formas são as formas que me ajudam no dia a dia, né? A estar mais perto, a estar mais íntima de Deus. Eu acho que uma forma de pensar também que pode ajudar, né, pode nos ajudar, é pensar que a espiritualidade é um relacionamento com Deus, né? E aí, como os relacionamentos, cada um é de uma forma diferente, né? A forma como eu me relaciono com a Amanda, às vezes é diferente de como a Júlia se relaciona com ela, porque nós somos pessoas de formas diferentes. Então, é entender que tem uma forma certa de a gente estar se relacionando com Deus. E aí, às vezes, como a Ju falou, ela sente muito bem quando escuta uma música. Alguém é quando coloca uma pregação ou quando lê um livro. Então, é você encontrar a sua forma de melhor ter esse relacionamento com Deus, ter essa espiritualidade. É uma coisa que nós meninas tiramos assim de dentro da missão mesmo, porque muito tempo a gente tentou ter uma relação com Deus igual a relação que os meninos tinham com Deus.
E a gente quebrou muito a cara e não conseguia fazer as coisas direito, porque a gente queria ter uma espiritualidade, uma relação com Deus, assim como os meninos tinham. E foi quando a gente parou, né, pra sentar e entender que somos pessoas diferentes. Como a Lu disse, a forma que a Júlia se relaciona comigo é diferente da Jéssica se relaciona comigo. E a forma como os meninos, né, se relacionavam com Deus, os homens se relacionam com Deus, é diferente da forma que as mulheres se relacionam com Deus. Pode ser que a forma que os homens se relacionam com Deus seja uma forma mais bruta, né? Pelo fato de serem homens. E as mulheres, às vezes, uma forma mais calma, mais delicada, ou até mesmo... Ou não, né? Vice-versa. Às vezes, as mulheres mais brutas, né? Se relacionam com Deus de uma forma mais bruta. Não, você vai sair xingando Deus, né? Entendam? Mas é entender esse tipo de relação, né? Eu tenho muito essa sensibilidade de quando eu olho pro sofrimento dos outros, eu me compadeço, né? Muito, muito fácil, assim. Então, quando eu vejo o sofrimento do outro, eu falo, meu Deus do céu, eu fico me imaginando na situação. Sim. E eu encontrei que essa é uma forma da minha relação com Deus, de eu rezar pelo outro, sabe? Muito mais do que rezar por mim, rezar pelo outro também. Eu não consigo ajudar de uma forma física, por exemplo, quando eu vejo o outro passando por uma necessidade, seja financeira, ou às vezes passando por uma dificuldade dentro do relacionamento, ou a perda de alguém, às vezes a gente não consegue ajudar de uma forma física, sabe? Então, a minha oração possa chegar até essa pessoa, entendeu? Eu acho que quando a gente tá nessa vida espiritual, a gente consegue sentir, eu tô olhando fulano de tal, não, acho que eu preciso rezar por ele. E essa é uma forma, eu acho que essa é uma forma de eu me relacionar com Deus. Eu acho que, na parte prática, assim, acho que tem 2 pontos que são primordiais para dar um ponto de partida, assim, um primeiro passo. Eu acho que a primeira delas é você olhar e entender a importância da vida espiritual, né? A importância daquilo, porque a gente sempre dá um jeito de encaixar aquilo que é importante para nós, né? Por exemplo, é importante para nós tomar banho. É importante para nós nos alimentarmos. É importante para a gente cuidar dos nossos afazeres dentro de casa e trabalhar. E a nossa vida espiritual não é menos importante do que essas coisas. Então, a gente entendendo a importância, a necessidade daquilo, a gente vai dar um jeito de fazer. E um outro ponto é o esforço. É você se decidir por aquilo e se esforçar por aquilo. Porque muitas vezes a gente se engana, né? A gente sabe que tal método é o melhor para nós. Só que a gente sabe que aquele método talvez vai demandar um pouquinho mais de esforço. E a gente se engana, fica se sabotando. Porque eu tô cansada. Porque eu tenho direito a descansar. Não porque a gente não tenha direito a descansar, não porque a gente não se sinta cansado, não é isso. Mas assim, talvez se fosse qualquer outra coisa, a gente faria sem reclamar tanto, né? E é aquilo que a gente falou algumas vezes aqui do conhecimento, aquilo que a Lu também falou, como que eu me sinto melhor para me relacionar com Deus. É se conhecendo e ver aquilo que você tem para ofertar para Deus. A música da Celina Borges fala uma frase que aquilo me marca sempre, que é: Deus só trata com quem você é. Deus só vai se relacionar com quem você é de verdade. Se você chegar para Deus com uma outra pessoa, Deus não vai se relacionar com essa pessoa, porque Deus não é mentiroso. Então, acho que a gente tem que partir desse ponto, sabe? De reconhecer a importância, reconhecer que eu preciso me esforçar e ver de qual maneira eu me apresento melhor diante de Deus. Né? Tem pessoa que consegue se entregar e buscar mais de Deus na palavra. É lógico, gente, que tem certas coisas que não é mais o que a gente se entrega melhor, ou que a gente... Tem coisas que são fundamentais, né? A Bíblia, a missa, os sacramentos, enfim, essas coisas não são escolhas. E além dessas coisas que são essenciais, que assim, já não tá mais no nosso... Se a gente é católico, não tá mais no nosso direito de escolha, né? Rezar terça, obrigação de católico, ler Bíblia, obrigação de católico, frequência dos sacramentos. Mas assim, no nosso cotidiano, que assim, tem muitas pessoas que não conseguem ir à missa diariamente. Mas a gente, como diz o padre Fernando, a gente não come só de final de semana, né? A gente precisa se alimentar de Deus todos os dias. E eu vejo que, talvez, durante os nossos afazeres, assim, a gente tem 2 extremos. Como a gente já tem falado, acho que em todos os episódios a gente falou da questão do equilíbrio. Que ou a gente quer levar uma vida de monja, e que nenhuma de nós aqui é, ou a gente cai no desleixo, de tipo assim, porque eu sou dona de casa e minha oração é lavar a louça. Mas, na minha opinião, pelo menos, não é só. Porque, assim... Jesus sendo Deus, Jesus trabalhava. Jesus trabalhava na carpintaria de São José, né? E quando São José morre, é Jesus que cuida de Nossa Senhora. Então, assim, Jesus trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar Jesus não rezando. Assim como Nossa Senhora. Vocês conseguem imaginar Nossa Senhora só lavando louça e não rezando?
Eu não consigo. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar aquilo que eu tinha dito. Olhar a importância daquilo e se enxergar com verdade. Não, eu tô me sabotando, né? Porque um tempo atrás eu tava reclamando, eu tô sem tempo para ler a Bíblia, tô sem tempo para rezar. Aí eu descobri uma ferramenta do Instagram que dava para ver a média de horas que você passa por dia no Instagram. Gente, eu fiquei assustadíssima, eu tinha dado acho que 3 horas. Gente, o que a gente faz com 3 horas? E às vezes a gente se sabota. E às vezes a gente se sabota com isso. E é que nem a regra de São Bento vem dizer, né? É trabalhar e rezar. Eu acho que dá para fazer os dois, né? Desde quando você começa a fazer aquilo com pensamento elevado a Deus, você, né? Teve uma época que eu trabalhei numa farmácia e eu senti um momento de movimento bem menor, né? E eu conseguia rezar muito mais do que muitas vezes na minha casa. Parece que quanto menos coisa a gente tem pra fazer, menos a gente reza, menos a gente faz. A oração parava alguns minutos, eu tinha que fazer uma coisa ou outra, mas assim, eu sempre dava um jeito de ir marcando no ônibus e fazendo isso, aquilo. Eu acho que o que acontece, que nem a Júlia estava falando né, a gente estava falando sobre sabotar, a nossa consciência nos acusa. Sim. Né? Recentemente eu fui fazer uma direção com o meu pároco, e aí eu falei para ele assim, padre, eu nem sei se eu já falei isso em algum vídeo anterior, mas, nossa, eu acho que eu tô um pouco desleixado. Ele falou, mas filha, né, você é mãe, você tem a sua casa. E, de fato, sou mãe, tenho a minha casa, né, as meninas têm o trabalho delas, algumas fazem faculdade, aquela coisa toda. Mas, é que nem a Júlia falou, 3 horas de Instagram. Quantas vezes eu sei que eu poderia, em vez de estar sentada lá no Instagram, né? Claro que a gente tem que ter o nosso momento também de fazer nada, né? De estar, né, relaxando, fazendo alguma coisa. Mas, assim, muitas das vezes eu me atrapalho com as minhas coisas, porque eu tô aqui perdendo tempo comparando uma coisa que nada a ver, entendeu? Então, era um tempo que talvez eu poderia estar estudando, eu poderia estar, de fato, rezando aquilo que eu queria, uma oração pronta, que talvez é aquilo que eu desejo e não consigo ainda, enfim. Então, acho que a nossa consciência nos acusa. Por mais que ele me conhece bem, por mais que eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, que eu estou rezando quando eu estou lavando louça, quando eu estou trabalhando, fazendo isso, aquilo, mas eu sei que aquele horário ali também eu poderia fazer mais, e eu estou aqui curiando, entendeu? Então, a minha consciência me acusou. Então, muitas das vezes, nossa consciência nos acusa. E, de fato, a gente precisa trabalhar e a gente precisa rezar, né? Porque uma coisa se complementa com a outra. Se a gente só trabalha, né, vai ter uma hora que a nossa saúde espiritual vai estar lá embaixo. Se a gente só reza, vai ter uma hora também que não vai estar legal. Então, eu acho que o equilíbrio, a gente fala que equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Eu acho que um exemplo maravilhoso, eu tinha até separado mandei para as meninas esse exemplo, Santa Francisca Romana, que hoje é muito em alta a gente falar sobre Santa Giana, né? Eu acho maravilhoso, que eu tô lendo a história dela, eu tô encantada. Mas assim, Santa Francisca Romana para nós também é um exemplo maravilhoso. Porque assim, eu vejo em Santa Francisca o equilíbrio perfeito. Tem um trecho que talvez vocês até conheçam, que Santa Francisca Romana estava em um dos seus muitos momentos de oração e de espiritualidade com Deus, e o seu marido a chama. Ela era esposa e mãe, dona de casa, e seu marido a chama e ela deixa a oração e vai atender o esposo. E ela volta para rezar, e o marido chama de novo, e ela volta para atendê-lo e volta para rezar. E o marido chama de novo, e isso acontece várias e várias vezes. Eu, na terceira vez, já tava, mas que caramba! Não tá vendo? Eu tô ocupada! E ela, doce, né, vai, atende o marido e volta pra rezar. E, se eu não me engano, ela estava lendo alguma coisa, e quando ela volta, aquelas letras, o anjo do Senhor tinha imprimido aquelas letras que ela lia em dourado, para que ela entendesse como ela agradou o Senhor em deixar aquele momento para ser doce e atenciosa, né, com seu marido. Só que, às vezes, a gente pode falar, não, então, tá bom, né, meu dever é só atender o meu marido. Não, mas Santa Francisca Romana era muito piedosa, tanto que é uma mística. Não sei se vocês conhecem, mas o Tratado do Inferno, para quem foi dado, foi a Santa Francisca Romana. Então, assim, essa espiritualidade jamais seria alcançada sem esforço, mas também sempre foi uma mãe, uma esposa exemplar. Então, acho que, assim, se foi possível para ela, por que não pode ser para nós, né? E a Júlia falava de esforço, eu acho isso um ponto muito importante. Às vezes, a gente sabe que na nossa caminhada, assim, na nossa espiritualidade, vai ter momentos, né? Vai ter momentos que Deus vai querer falar mais, tem momentos que Deus vai querer que a gente escute mais, observe mais, enfim. E falar de esforço é que a maioria das vezes a gente quer começar no auge, né? A gente quer começar lá, já dentro do castelo, né? E estamos nem no caminho ainda dele, mas enfim. Por que eu falava isso?
Porque nem sempre, eu vou usar uma frase que a Júlia usa, né? Vou roubar dela. A gente vai estar com um quentinho no coração, né? Falando de espiritualidade. Por quê? Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que o fardo vai estar difícil, mas Deus nos dá aquela cruz, né? A cruz que nós conseguimos carregar. E muitas vezes vai demandar muito mais de nós, de olhar para aquilo e falar, mas Deus me quer desse jeito, eu preciso caminhar desse jeito. Porque é tendência nossa, né, dos homens acabar pecando ou fazendo alguma coisa assim que desagrada a Deus e cair e querer ficar no chão. Fugir entendeu? de Deus daí, né? Eu tô aqui na lama mesmo, vou ficar aqui e pronto, entendeu? E não é o que Deus quer, né? Ele nos dá os sacramentos, ele nos dá a reconciliação para isso, ele nos dá o Espírito Santo para que a gente levante, enfim. E falar de quentinho no coração, Santa Teresa, olha a grandeza dessa santa, já entrou dentro de um santíssimo e não conseguia rezar. Nem queria ficar lá, né? E aí, a oração dela, ela falou para Deus, mas foi uma oração verdadeira. Deus, né? Ela falou para Jesus que aquele dia ela só conseguia contar os tijolinhos, né? E ele responde para ela que foi a oração, assim, que talvez ela fez com mais humildade, que foi um momento que ela mais encontrou, né, Deus naquele dia. E muitas das vezes é isso, a gente olhar que não está nas grandes coisas, né? A gente tem essa tendência de querer olhar e falar, não precisa ser grande, precisa ser fervoroso. Precisa, se for daquele momento. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser no silêncio, às vezes vai ser com o marido chamando, às vezes vai ser com os filhos chorando, vai ser com o patrão falando da blusa, né? Então, a gente entender que, de fato, florescer onde Deus nos planta, né? E entender que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos buscar essa espiritualidade que nos fortifica. E que é possível para nós. Não é à toa que Deus fez com que florescesse tantos santos na nossa igreja. Então, assim, a gente vê flores maravilhosas que Deus plantou e que realmente floresceram em muitos terrenos diferentes, assim como a gente falava no primeiro episódio. Então, assim, para nós é impossível a gente falar assim, não, na minha realidade não entra oração. Eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, ou não dá certo para mim. Porque, assim, em todo o tempo, desde toda a história da humanidade, em todas as situações, as profissões, os estados de vida, em tudo, Deus fez com que florescesse santos, né? E recentemente eu ouvi uma frase que me deixou assim... nosso desejo é ir pro céu, né? Lógico, com certeza. E por que eu queria ir pro céu, ficar com Deus, se hoje aqui eu não tenho uma vida com Ele, eu não quero falar com Ele, eu não quero ter intimidade com Ele? Por que eu vou querer viver com alguém que eu não conheça na eternidade? Então, acho que isso pesa muito na nossa cabeça. A gente só ama aquilo que a gente conhece, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa buscar e desejar viver essa espiritualidade que Deus nos chama, independente de onde, independente do lugar que a gente está. Eu vejo que tem muito esse negócio de relacionamento com Deus. As pessoas enxergam um relacionamento com Deus como um namoro. E nunca quer progredir para um casamento. Porque, assim, o namoro você encontra quando você quiser. Se você não quiser, você não encontra, né? Assim, não entra na minha cabeça alguém que namora não quer encontrar a pessoa, né? Pelo menos eu queria sempre estar com ela. Mas, assim, por exemplo, briguei com a pessoa. Eu posso voltar para minha casa, né? E ele vai voltar para casa dele. E depois a gente vê o que faz. Ou a gente fala, vamos se encontrar daqui uma semana, né? Geralmente os casais de namorados se veem menos, né? E a pessoa vive isso com Deus. De se encontrar pouco. Quando eu tô brava, eu não quero viver Deus, né? Quando eu tô brava com ele, eu não quero ver. Quando esse namorado não faz a minha vontade, eu quero distância. E às vezes a gente vê dessa maneira. A gente não quer nunca progredir para um casamento. Porque... com Deus é a mesma coisa. Não é à toa que a Sagrada Escritura compara a vida em Deus como um casamento, como Cristo e a esposa, né? O marido e a mulher. E não é à toa. Porque, assim, num casamento você precisa de uma decisão firme. Eu, quando brigo com o meu marido, eu não posso ir para outra casa. Aquela é a minha casa. Eu não posso deixar o meu esposo. Eu tenho que continuar ali e entender que eu fiz uma decisão. E aquilo que eu disse para vocês de... entender a importância daquilo. Assim como hoje eu vejo a importância do meu sacramento. E que ele não é qualquer coisa para que se aconteceu algo, eu vire as costas para isso. É a mesma coisa com Deus. Mas, assim, esse compromisso de casar-se com Deus requer esforço, dedicação, fidelidade, abandonar certas coisas. Entender que Deus precisa ter um lugar na minha vida. Assim como o meu marido tem um lugar primordial na minha vida, abaixo de Deus, Deus é o primeiro lugar.
e dar essa devida importância. Mas às vezes a gente só quer aquele encontro no sábado à noite com o namorado, sabe? E a gente não quer as exigências, gente, eu não sei falar essa palavra. O compromisso mesmo com Deus, sabe? De falar, não, se eu escolhi Deus, assim como eu escolho um marido, escolho um namorado, eu renuncio a todos os outros homens. E se eu faço esse compromisso com Deus, eu renuncio a todas as outras coisas, a todos os outros deuses. Que muitas vezes os deuses pode ser, às vezes, um descanso. Né? Porque a gente hoje, às vezes, coloca o descanso como nosso Deus. É importante, sim, o descanso, o momento de lazer com a família. É muito importante. Mas, assim, é aquilo que a gente estava falando de se sabotar. Muitas vezes a gente coloca isso, sim, no lugar de Deus. É legal, gente. É uma delícia assistir uma série, assistir um filme, estourar uma pipoca, sentar no sofá da sala com quem a gente gosta, passar tempo junto. É muito gostoso. Eu também faço isso. Mas, assim, a gente não deixa o nosso trabalho na semana, por exemplo, pra assistir um filme. Pra assistir um filme, entendeu? Tipo assim, a Bia, a Jéssica, as meninas, a Lu não pode deixar o paciente dela aqui e falar assim, tá bom, assim, 30 minutos assim da sua consulta, tá bom, eu vou lá pra minha casa que eu vou assistir um filme. E por que com Deus a gente faz isso, né? Tipo assim, falar, Senhor, fica aí me esperando que eu vou fazer outra coisa. É importante esses momentos, mas quando a gente se decide por esse compromisso com Deus, é Ele o primeiro. Então, assim, é óbvio que é bom um lazer, um descanso, mas se todas essas outras coisas estiverem com cumprimento, né? Como a gente batesse o cartão, não por obrigação, mas assim, por amor, né? Por amor, gente. Estar com Deus é o azeite do alívio, é o mel no canto da boca, sabe? Porque se a gente não vê prazer, não demonstra prazer em estar com o Senhor, então a gente entendeu errado. Se a gente faz as coisas por obrigação, é lógico que em alguns momentos a decisão e o esforço vai ser um pouquinho pela obrigação, porque eu sei que eu preciso disso. Mas, assim, ainda que seja nesse esforço de eu preciso fazer, é porque eu reconheço que Deus me ama e eu preciso amá-lo de volta. Eu preciso retribuir esse amor de Deus. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje também é 2 discursos que passam por aí, né? Que você precisa estar rezando 8 horas por dia, né? Ininterruptamente. Ou que, não, você rezar uma Ave Maria só, ainda o povo coloca a frase do santo, que eu já nem lembro mais que santo que é, que uma Ave Maria bem rezada vale muito mais do que um terço inteiro. Gente, mas assim, a gente ultimamente não tem rezado nem Ave Maria bem rezada, nem um terço mal rezado, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e se enxergar. Falar assim, não, eu sei que eu poderia estar fazendo mais. Eu sei que eu posso amar mais a Deus com as minhas atitudes, com o meu esforço. Né? Assim, gente, 5 minutinhos do dia parar, né? Se você só tem 5... Para um pouquinho, para 5, então, para agradecer a Deus. Mas, assim, se você tem meia hora, vai rezar meia hora, né? Não custa. Então, acho que uma dica prática, já respondendo a muitas perguntas que a gente tinha elaborado para esse programa, dá uma olhadinha quanto tempo você passa no telefone, porque, assim, foi assustador quando eu vi. Quando eu vi meu tempo no celular, e, assim, só no Instagram, né? Porque eu não conto os outros aplicativos. Eu fiquei, meu Deus, o que eu poderia ter progredido, o que eu poderia ter avançado nesse tempo. Quanto eu poderia ter conhecido mais de Deus e assim tê-lo amado mais. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e curtir. Também nos siga nas nossas redes sociais. A gente fica aqui. Tchau, gente! Tchau! Você está sabendo da nossa novidade? Estamos com um canal no Telegram, com conteúdo exclusivo para você, mulher. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha o Telegram, basta baixar gratuitamente no seu smartphone. É simples, fácil e rápido. Venha nos acompanhar. Deus tem muito a nos falar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos.